A gente está estudando, né, desde o ano passado, sobre o Evangelho, né, sobre o que é o Evangelho. E a gente falou que o Evangelho, ele tem capítulos. E quando nós pensamos em Evangelho, nós devemos fazer uma apresentação do Evangelho olhando dois aspectos. O primeiro deles é o que eu preciso fazer para ser salvo. Tá? Deixa eu ver aqui. Vê aí, Igor. Onde é que nós estamos? Pode passar. Pode ir lá para frente, certo? Pode ir, pode seguir, por favor. Chegue aí na parte que fala de onde viemos, só para recapitular e a gente retomar. Então, a gente precisa perguntar o seguinte: o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para me reconciliar com o Criador que eu ofendi? Essa é a primeira questão. E essa primeira pergunta, ela traz uma questão muito importante concernente a nós indivíduos. Mas há uma segunda pergunta que nós precisamos fazer. Há esperança para o mundo? Há esperança para o mundo com uma pandemia como essa? Há esperança para o mundo com tantas outras enfermidades que existem? Há esperança para o mundo com tanta maldade? E o Evangelho responde tudo isso. Quando a gente pensa na primeira pergunta, que é uma mensagem relacionada a pessoas, essa resposta pode ser esboçada da seguinte maneira: como é que a gente mostra para o indivíduo como é que ele pode ser salvo? Salvo de quê? Salvo de onde? Salvo para quê? Ele precisa entender algumas questões. Quem é Deus? O que é o pecado? Quem é Cristo? E o que Ele fez por nós? E o que é fé? Quem é Deus? O que é o pecado? Quem é Cristo? O que Ele fez por nós? E o que é fé? Quando a gente pensa na outra pergunta, há esperança para o mundo? Essa resposta, ela pode ser esboçada com 4 palavras: criação, queda, redenção e restauração. Vamos dizer juntos essas 4 palavras? Criação, queda, redenção e restauração. Mais uma vez, mais fortes, mesmo com máscara, eu sei que é difícil, mas vamos lá. Criação, queda, redenção e restauração. Então, pensando em fundir essas duas respostas, a resposta à primeira pergunta: como posso fazer para ser salvo? E aí eu preciso entender quem é Deus, o que é o pecado, quem é Cristo, o que Cristo fez por mim e o que é fé. E pensando na segunda pergunta, há esperança para o mundo? E aí eu respondo com criação, queda, redenção e restauração, que nós chegamos nesse ponto aqui. E só passando rápido, porque a gente já viu isso. De onde viemos? Nós não viemos do chimpanzé, não é? Você não é um ascendente aperfeiçoado do chimpanzé. Você não é o produto de um acaso ou o resultado de um processo de evolução de milhões, de milhões, de milhões, de milhões, de milhões, de milhões, de milhões de anos, e aí você chegou. Você é criado
por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Por isso que o homem é incomparável. Tá, irmãos? Por isso que, por mais que, por exemplo, pessoas gostem de cachorro, eu gosto de cachorro. Não tenho um cachorro lá em casa por causa da realidade de vida que eu vivo, né? Mas por mais que uma pessoa goste de cachorro, goste de gato, tá? O gato e o cachorro, por mais carinhosos, fofinhos que sejam, eles nunca serão os nossos filhos. Então não adianta a gente querer ter uma relação com um gato ou com um cachorro, como se fosse filho, ó, meu bebezinho, meu filhozinho. Quantos filhos você tem? 3, 2 gatos e um cachorro. Não rola, tá? Não rola. Por mais que eles sejam criaturas adoráveis, no sentido metafórico da palavra, e não no sentido literal, né? Mas não são seres criados à imagem e semelhança de Deus. Quem foi criado à imagem e semelhança de Deus, quem é a coroa da criação, é o ser humano. Então o ser humano vale mais do que qualquer bicho. Então não adianta ter aquele conceito, que é um conceito secularizado, que diz mais ou menos assim: quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto do meu cachorro. A pessoa se decepciona com as pessoas e simplesmente começa a preferir o bicho ao ser humano. Irmãos, o projeto de salvação de Deus, de redenção, de perdão de pecados, Deus não perdoa pecado de cachorro. Não é o cachorro, ou o gato, ou o mico-leão dourado. São criaturas de Deus, são valiosas, mas não são eles que vão reinar com o Senhor. Quem vai reinar com o Senhor é ser humano, é a igreja. Porque é a igreja que foi recriada por Cristo. É o ser humano que foi criado por Deus. Então, de onde a gente veio? A gente veio de Deus. Desse Deus infinito, eterno, imutável, sábio, poderoso, detalhista, né? Eu estava vendo, acho que foi essa semana agora, uma fala do Marcos Eberlin. Eu disse, mas rapaz, é uma coisa impressionante, né? Por exemplo, durante muito tempo se achava que o Sol e a Lua eram do mesmo tamanho. E aí, como é que funciona? A Bíblia está errada? Porque a Bíblia diz que Deus criou 2 luzeiros. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Mas aí você olha para o Sol e olha para a Lua e parece que é do mesmo tamanho, né? Só que a Bíblia diz que há um luzeiro maior e há um menor. O que é que os cientistas descobriram? Eles descobriram que o Sol é 400 vezes maior que a Lua. Bem maior, né? Mas assim, mas como é que funciona a questão do eclipse? O Sol e a Lua se alinham e há aquele espetáculo do eclipse solar. Se o Sol é 400 vezes maior do que a Lua. Hein? E agora? É porque a Lua, ela está 400 vezes mais próxima de nós do que o Sol. Não é fantástico?
O Sol é 400 vezes maior do que a Lua, mas a Lua está mais próximo de nós, 400 vezes mais do que o Sol. Por isso que o eclipse é perfeito. Você acha que isso foi assim, uma coincidência? Hein, gente? Hein? Uma explosão gerou esse negócio? Não é. É o Deus que é absolutamente detalhista. Então, de onde nós viemos? Nós viemos de Deus. Ô Igor, socorre-me, por favor. Então, nós viemos de Deus. Por que as coisas deram errado? O que aconteceu que a gente vive neste mundo? Aconteceu o pecado. Então, nós pecamos, nós transgredimos a lei de Deus, e o pecado trouxe maldição. E por causa do pecado, a nossa relação com Deus foi rompida, a nossa relação com o ser humano foi rompida, e a gente tem dificuldades relacionais, a nossa relação com a natureza foi rompida, e a natureza, que era a nossa amiga, agora a gente precisa suar bastante para tirar dela o nosso sustento. Tem terremoto, tem tsunami, tem furacão, tem maremoto, tem um monte de coisas. E porque a nossa relação com Deus foi rompida, a nossa relação conosco mesmos também foi rompida. Nós temos medo, nós temos traumas, nós temos complexos. Então, qual é o resultado dessa decadência? O resultado dessa decadência é esta separação espiritual, psicológica, social e física. Por causa do pecado, irmãos, há duas consequências terríveis. Quais são essas duas consequências? A escravidão espiritual, a gente já viu isso. O que o pecado faz? O pecado, ele nos escraviza. Eu me lembro de uma história de um irmão membro dessa igreja, que ele dizia assim para mim: pastor, eu bebia, mas eu achava, e eu dizia que eu bebia socialmente. Mas sabe como era a bebida social dele? Ele bebia socialmente 5 dias por semana. E ele achava que bebia socialmente. Há um tempo atrás, a gente servia aqui na ceia vinho e suco de uva. Os irmãos que têm um pouquinho mais de tempo na igreja, não precisa ter muito tempo, lembram disso, né? Então, o vinho era distribuído lá, os oficiais iam, e o suco de uva ficava com o oficial aqui. E aí fazia aquela fila enorme para pegar o suco de uva. Nos dias de hoje, nem isso pode fazer, né? Por causa da questão de aglomeração, etc. e tal. Esse irmão, ele dizia assim para mim: pastor, eu não bebo vinho nem na ceia, porque eu me conheço. Nem na ceia eu bebo vinho, eu só bebo suco de uva. Sabe por quê, irmãos? Porque o pecado, ele escraviza o indivíduo, tá? Ele prende. Ele pode ser prazeroso, ele pode ser atrativo, mas ele nos leva mais longe do que nós queremos ir, ele custa mais caro do que nós queremos pagar, e ele nos retém mais tempo do que nós queremos ficar. E o pecado, ele é tão assim, maligno, que ele consegue usar coisas, inclusive boas, para nos escravizar. Ele consegue usar uma carreira, família, fama, sexo, poder, conforto, causas sociais, políticas, para nos escravizar. Então o pecado gera escravidão. E aí eu falei sobre isso, que todos nós temos que viver para algo, ou para alguém, ou para alguma coisa.
E que se a gente não viver para Deus, a gente vai criar um ídolo para a gente adorar, mesmo que esse ídolo seja nós mesmos. E aí eu citei um cara, um romancista, chamado David Foster Wallace, que em 2005, ele fez um discurso no Kenyon College. Esse romancista, ele fez esse discurso, era como se fosse um grito de um homem desesperado, pouco antes dele se suicidar. E aí eu queria repetir esse discurso para vocês, que eu falei sobre ele ano passado, né? O tempo passa rápido. Ele diz o seguinte: todo mundo adora alguma coisa. A única escolha que temos de fazer é o que adorar. E a razão persuasiva para talvez escolhermos um tipo de Deus ou algo espiritual para adorarmos é que praticamente qualquer outra coisa que você adore o comerá vivo. E aí ele continua e diz o seguinte: se você adora dinheiro e bens, se são eles que dão sentido a seu viver, então você nunca terá o bastante, nunca sentirá que tem o bastante. Adore seu corpo, sua beleza, seu poder de sedução, e você sempre se achará feio. Você já viu pessoas que a vida delas é fazer plástica? Elas não param de fazer plástica. Elas contam. Mexe aqui, 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 e não para de fazer. E parece que sempre se sente insatisfeito. Nunca está o ideal. Faz, estou bonito, estou bonita. De repente, outra. Wallace diz: adore seu corpo, sua beleza, seu poder de sedução, e você sempre se achará feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você morrerá milhões de vezes antes que lamentem de verdade sua morte. Por quê? Porque a pessoa está vivendo a realidade do envelhecimento. Ele continua dizendo: adore o poder, e acabará se achando fraco e amedrontado, e sentirá a necessidade de ter cada vez mais poder sobre os outros, para anestesiar seu próprio medo. Adore seu intelecto, enxergando-se como alguém inteligente, e acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre à beira de ser descoberto. Mas o que há de insidioso nessas formas de adoração é que elas são o que, irmãos? Inconscientes. Às vezes a pessoa não entende isso, né? Você já viu gente dizer, por exemplo, que é ganancioso? Hã? Gente dizer assim: eu sou ganancioso mesmo, eu sou avarento mesmo, eu amo dinheiro mesmo, eu adoro o meu corpo mesmo. Normalmente a gente não percebe isso. Esses são padrões inconscientes, são configurações padrão da nossa vida. Então, ou a gente adora a Deus e serve a Deus, o Deus cuja verdade nos liberta, ou a gente vai adorar um falso Deus. O pecado escraviza. Mas o pecado traz outra coisa. Vem a consequência da escravidão, que é a condenação. Romanos 6:23 diz assim: porque o salário, ou seja, a recompensa, a paga do pecado é o que, irmãos? É a morte. Mas graças a Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, nós não apenas sofremos por causa do pecado, mas nós somos culpados por causa do pecado. É a história do indivíduo que chegou e disse para os amigos: puxa, eu estou me sentindo culpado. E aí um amigo disse: mas você é culpado.
Nós temos culpa. Mas louvado seja Deus, reitero, que Deus, Ele tira a nossa culpa pelo sangue do seu Filho. Mas às vezes, as pessoas, elas criam um conceito para elas mesmas. Você já viu pessoas que respondem a pergunta assim: você é salvo? E ele responde: se Deus vê que eu mereço. Já viu isso? Ou gente que chega e diz assim: eu sou uma pessoa boa, eu acho que Deus vai me receber no céu por ser uma pessoa boa. Ou seja, ela não entendeu a gravidade do pecado. E o pecado é tão grave que Jesus precisou vir e precisou morrer. Então, algumas pessoas dizem assim: eu não sou muito religioso, mas eu sou uma boa pessoa. E isso é o que importa. Será? Gente, se Deus salvasse pessoas simplesmente por elas serem boas, Jesus viria morrer? Hein, gente? Se Deus olhasse e dissesse assim: Jean, olhe, viva nesse padrão, seja assim um cara legal, né? Que eu vou salvar você. Não precisava Jesus morrer. O fato de Jesus morrer é uma prova cabal de que o projeto de autossalvação é um projeto falido. Eu preciso, você precisa de um Salvador. Então não é suficiente, por mais que seja elogioso aos olhos humanos, não é suficiente viver de modo decente. Todos temos uma dívida que deve ser paga. Presta atenção. A parábola dos 2 filhos, que nós normalmente chamamos de a parábola do filho pródigo. Qual dos 2 filhos estava perdido? O mais novo ou o mais velho? Os 2 estavam perdidos. Só que um estava perdido fora da casa. O outro estava perdido dentro da casa. Os 2 tinham padrões de autossalvação distintos, antagônicos, mas tinham padrões de autossalvação. Qual era o padrão? Irmãos, os irmãos estão entendendo essa minha conversa? Ou está difícil? Está claro? Ou assim, as muitas letras. Está clara a conversa? Se não entender, pode perguntar, porque não adianta eu falar e não entender. Então pode perguntar. Então, os 2, eles tinham projetos de autossalvação diferentes. Então, o projeto de autossalvação do filho mais novo é aquele que dizia: vou curtir a vida, porque a vida é curta. Então, eu sou jovem. Parafraseando Chico Anísio, não é da época da maioria de vocês, né? Ou de muitos, né? Naquele quadro dele, lá antigo, né? Eu acho que era criança na época, e dizia: ô mãe, jovem é outro papo, mãe. Né? Jovem é outro papo. Então, assim, o projeto de salvação do filho mais novo era: eu vou viver a vida, eu sou jovem, eu tenho energia, então eu vou para a balada mesmo, eu vou beber mesmo, eu vou fazer muito sexo mesmo, eu vou ficar com as garotas mesmo, eu vou para o carnaval, eu vou para os festivais e festivais, eu vou viver a minha vida. Me dê a herança que me cabe, Pai. Eu preferia que o Senhor morresse. Como o Senhor está vivo, então me dê a herança que me cabe, porque eu quero usar as bênçãos que o Senhor me dá para o meu deleite. Não é assim que o ser humano faz? Ele pega as bênçãos de Deus para viver longe de Deus. Ele pega a saúde, pega os bens, pega o intelecto, pega o talento, pega a força, pega a energia,
pega tudo aquilo que Deus deu para ele e diz: eu vou viver longe de Deus. Às vezes não diz, mas vive assim. O projeto de salvação do filho mais novo era dizer: eu quero viver a vida. O projeto de salvação, de autossalvação do filho mais velho, perdido tão quanto o filho mais novo, era assim: se eu for um cara muito bom, Deus vai olhar para mim, ou no caso dele, meu pai vai olhar para mim e vai me recompensar porque eu sou bom. Mas ele não amava o pai. Ele amava a ele mesmo. Nós podemos fazer coisas certas, mas não por amor a Deus, mas por amor a nós. É como uma troca: eu faço isso, Deus vê que eu estou fazendo e me abençoa. Mas não é amor a Deus, é amor a mim. Era assim que aquele filho mais velho vivia. Qual era o projeto de autossalvação dele? Eu vou ser certinho para o pai me abençoar. Tanto que quando ele fica chateado com a volta do filho mais novo à casa, o que é que ele diz? Irmão, você lembra? Qual é a queixa dele para o pai? Tanto tempo que eu estou aqui, e o senhor o quê? Nunca me deu nenhum cabritozinho para eu matar e celebrar com os meus amigos. Olha a cabeça dele. E o que é que o pai responde para ele? Meu filho, tudo que é meu é teu, meu filho. É tudo teu. E era mesmo. Literalmente era. Porque como era que funcionava? Funcionava assim naquela época. Tinha 2 filhos. Veja como o tempo era diferente, né? 2 filhos. Certo? O primogênito, ele tinha direito a 2/3 da herança. E o mais novo tinha direito a 1/3. Então, o que é que o pai fez? O pai deu a parte para o mais novo, e tudo que ficou agora era de quem? Era do mais velho. Não é? Tem um livro fantástico que fala sobre isso, que você não pode passar dessa vida para outra sem ler. Né? É um livro do Timothy Keller, chamado O Deus Pródigo. Tá? Só uma dica. Então, assim, todos aqueles 2 filhos, eles tinham um projeto de autossalvação. Os 2 estavam perdidos. Então, nós precisamos de restauração. E quem restaura todas as coisas? Quem restaura? Ô Igor, por favor. É interessante que quando eu testo isso, ele está funcionando. Mas quando chega aqui, alguma coisa acontece. Ao vivo, ele falha. A Joselane compartilhou aqui que existem pessoas que dizem assim: se Deus me criou, então ele tem a obrigação de me salvar. Eu vivo dissolutamente, veja o engano da mente, eu vivo dissolutamente, mas Deus não tem poder? E Deus podia me tirar da vida dissoluta. Então Deus tem que me salvar e a culpa é dele. Se eu vivo assim, a culpa é dele. Né? É a sociedade sem pecado que o John MacArthur fala no seu livro. Então, irmãos, isso é um engano. Deus não criou robôs, tá? Deus não criou máquinas. Deus criou seres humanos com vontade. Veja, o pecado escraviza, o pecado condena, mas quem vai restaurar as coisas? Quem vai restaurar a nossa vida e restaurar o universo? E a resposta é Cristo. E como é que Cristo restaura todas as coisas? Primeiro, eu coloco aí, Jesus Cristo restaura as coisas por intermédio de sua encarnação. C.S. Lewis, ele diz o seguinte, que Deus, ou nós, não nos relacionamos com Deus da mesma forma
que as pessoas do primeiro andar de um edifício se relacionam com as pessoas do segundo andar? Qual é normalmente a relação de pessoas do primeiro andar de um edifício, se elas não forem amigas, com as pessoas do segundo andar? Quase que nenhuma. Se elas se encontrarem na escada ou no elevador, dizem bom dia, boa tarde, boa noite. Aí C.S. Lewis diz: Deus não se relaciona conosco assim. Deus, ele se relaciona conosco se auto-revelando, se mostrando. E qual foi o ápice da revelação de Deus? Foi Jesus. E como Deus se mostrou a nós através de Jesus. E o que Jesus fez? Jesus, ele simplesmente se tornou homem. É interessante que Jesus deixou muito claro para os seus discípulos: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, quem vai restaurar todas as coisas é Jesus Cristo, por intermédio de sua encarnação. Ele se tornou um de nós para nos resgatar. E por que ele se tornou um de nós? Porque nós temos uma dívida. O pecado gera uma dívida. E a dívida precisa ser paga. Então, Jesus se fez humano para poder morrer por nós. Mas Deus merece um sacrifício perfeito. E Jesus é Deus, o Deus homem, então ele morreu por nós, ele sofreu a ira de Deus por nós, e ele ofereceu a Deus um sacrifício perfeito, porque ele é Deus. É assim que funciona. Então, Jesus, ele restaura as coisas por meio da encarnação, mas ele também, por favor, Igor, ele restaura as coisas por meio da substituição. Ou seja, por causa da nossa culpa e por causa da nossa condenação, o Deus justo, ele não pode simplesmente deixar nossos pecados de lado. Presta atenção. Uma pessoa nos fere com palavras, com atos. Ela toma o nosso dinheiro. Usando a linguagem humana, acaba com nossa felicidade ou com nossa reputação. Nós temos duas opções. Ou a obrigamos a nos restituir, ou então podemos lhe perdoar. E o que acontece no perdão? Nós absorvemos o custo do erro da pessoa sem nenhuma compensação. Nós absorvemos o custo da transgressão dela e ela não precisa nos dar nada. A Bíblia nos mostra que Jesus Cristo, ele fez isso. A Bíblia diz que ele viveu de modo perfeito. 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 Às vezes, irmãos, a gente se ressente porque sofre injustiça, né? Ninguém gosta de sofrer injustiça, não é? Ninguém gosta. Mas Jesus sabe o que é sofrer injustiça. Ele sofreu a maior de todas as injustiças. Entende? É por isso que a gente tem que aprender a perdoar. Porque o Deus que sofreu injustiça, ele nos perdoou. Jesus Cristo, no fim de sua vida, ele merecia bênção, ele merecia aceitação, mas o que é que ele recebeu? Ele recebeu rejeição, ele recebeu condenação. No fim da nossa vida, o que é que nós merecemos? Rejeição e condenação. E o que é que nós recebemos? Aceitação e perdão. Não é maravilhoso, irmãos? Essa realidade do Evangelho, o que é isso?
Isso é substituição. Substituição. Então, o Jesus que merecia aceitação, esse Jesus é rejeitado. O Jesus que merece a vida, e Ele é a própria vida, Ele morre. E nós que merecemos rejeição e morte e maldição, quando nós cremos em Jesus, nós recebemos bênção e aceitação. É assim que funciona. Mas tem um terceiro aspecto, sobre quem restaurará todas as coisas. Jesus Cristo restaura as coisas por intermédio da restauração final de tudo o que deu errado no mundo. Veja bem, a restauração de Cristo não é como se fosse a restauração, sei lá, de um carro, de uma porta, de uma roupa, assim, de um eletrodoméstico. Por quê? Porque, assim, as nossas restaurações de objetos, muitas vezes o objeto nunca é mais o mesmo, né? Não é verdade? Nunca é mais o mesmo. Eu me lembro que eu tinha uma geladeira, 380 litros, aquela geladeira única, da Consul. Eu fiquei muito tempo com aquela geladeira. A geladeira nunca deu problema. O estado de conservação da geladeira era ótimo. Cíntia disse, Jean, a geladeira está pequena, né? Acontece isso, né? A família crescendo, a geladeira está pequena, então a gente precisa de um freezer. Aquela geladeira dupla. Eu disse, está certo. Então a gente vai comprar outra geladeira e essa aqui a gente vai dar. Está certo? Tá. Eu me lembro que eu dei, parece que eu fiz um conserto de R$80. Eu fiz o conserto de R$80 e dei a geladeira. Pronto. Eu comprei outra geladeira. Maior, frost free, né? Não junta gelo. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Da Brastemp, aquela propaganda bem antiga, ó, não é uma Brastemp. Então eu comprei Brastemp, deve ser, está lá a geladeira. Mas vai e vem, eu estou consertando ela, né? Agora, de novo, ela apresenta um problema que se repete. Ela começa a derramar água. Já consertei ela outras vezes, o cara foi lá, arrumou. Uma outra vez deixei desligado, não sei quanto tempo, arrumou. Agora deixei desligada de novo, né? Viajei de férias, deixei ela desligada, mas voltou a vazar água. Qual é a sensação que tem? É que você conserta. Mas parece que o problema volta, parece que nunca fica a mesma coisa. O cara conserta um carro, mas às vezes nunca fica do mesmo jeito. A restauração de Cristo não é assim. A restauração de Cristo, irmãos, ela é completa. Ela é plena. Ela é absoluta. Quando Deus em Cristo completar a restauração desse mundo, não vai ter cicatriz. Tá? Isso aqui é uma cicatriz que eu tenho, que um cachorro me mordeu quando eu era criança. Eu, cheio de confiança no cachorro, fui alisar a cabecinha dele e ele, pá, está aqui até hoje. No novo céu e na nova terra, não vai ter cicatriz, não vai ter cicatriz dos nossos erros, cicatriz do nosso pecado, cicatriz daquilo que nós fizemos errado, não haverá nem memória disso, nem memória disso. Então o que que o Evangelho nos promete? O Evangelho nos promete que Jesus Cristo, a sineta tocou, temos 5 minutos, restaurará todas as coisas. Ele vai dar fim a toda maldade, a todo sofrimento, a toda decadência e a toda morte. Não há notícia melhor do que essa. Não é verdade, irmãos? Não há notícia melhor do que essa. Por quê? Porque a gente vive com cicatrizes, não é?
com cicatrizes. Exemplo: uma pessoa perde um filho, ela recebe consolo de Deus, conforto de Deus, segue a vida, mas a marca fica. Não é verdade? Talvez aqui tenha gente que tenha perdido o filho. Talvez tenha gente aqui que não tenha perdido, né? Mas viveu outras situações. Eu tenho marcas na minha vida que estão aqui. Dores que eu já tive, de perdas, que estão aqui. Eu tenho o consolo de Deus, eu tenho o conforto de Deus, a felicidade de Deus, a paz de Deus, mas a cicatriz está aí. A marca está aí. Por quê? Porque a gente vive em um mundo caído. E a gente vai levando marcas. Mas um dia, por causa do que Cristo fez, nenhuma cicatriz, nenhuma marca, nenhuma dor vai ficar. É isso que a Bíblia nos promete. Para a gente fechar a nossa conversa de hoje, veja bem, avançando um pouquinho mais, Jesus Cristo, Ele restaura as coisas por intermédio da restauração final de tudo que deu errado no mundo. E aí, continuamos, vamos para o próximo slide. Isso significa que a salvação de Cristo não apenas salva nossa alma, para que escapemos do sofrimento da maldição sobre o mundo físico. Não, irmãos. O objetivo final de Deus é renovar e restaurar o mundo físico. É redimir a nossa alma e o nosso corpo. Totalmente. Ontem eu estava falando para os homens, e numa parte lá da reflexão eu disse, às vezes a gente pensa no céu como algo etéreo, como se fossem os desenhos de antigamente. Eu estou saudoso hoje, não estou? De Tom e Jerry, ou sei lá o quê, que as pessoas mostravam no desenho o céu, como um monte de gente andando de toga, voando num lugar cheio de fumaça, e cantando uma música parecida com um canto gregoriano. Um ambiente muito etéreo, muito impessoal, muito imaterial. Não é esse o quadro que a Bíblia descreve. A Bíblia descreve o novo céu e a nova terra como algo material. Deus vai ressuscitar o quê? O seu quê? O seu quê? Corpo. E o seu corpo é material ou é imaterial? É material. Deus vai ressuscitar o seu corpo. No novo céu e na nova terra vai ter o quê? Vai ter rua, vai ter rio, vai ter árvore, vai ter fruto. O que é isso, irmãos? É um ambiente material. Nós vamos viver plenamente o que Deus preparou para nós. E com certeza o céu, o novo céu e a nova terra não vai ter nada enfadonho e nada chato. Vai ser um local pleno de alegria, de satisfação, de bênção e de paz, porque tudo que Deus faz é plenamente perfeito, louvado seja o nome dele. Tudo que Deus faz é pleno, é glorioso, louvado seja o nome dele. Então eu queria que você e eu, nesse momento que a gente para a nossa reflexão, para a semana a gente continua, a gente tivesse essa esperança nesse Deus que restaura todas as coisas. Eu concluo com essa frase aí, Vinod Ramachandra. Olha o que Vinod Ramachandra disse. Presta atenção. Nossa salvação não depende de escaparmos deste mundo, mas da transformação deste mundo.
Você não encontrará esperança para o mundo em qualquer outro sistema religioso ou filosofia humana. Qualquer outro sistema religioso ou filosofia não dão esperança para esse mundo. A perspectiva bíblica é singular. E ele continua dizendo assim: quando alguém me diz que há salvação em outras crenças, pergunto: de que salvação você está falando? Nenhuma fé promete salvação eterna para o mundo da mesma maneira que a cruz e a ressurreição de Jesus. Nenhuma. Então, às vezes, pessoas dizem assim: não há solução para esse mundo, não há esperança para esse mundo. Há solução para esse mundo, há esperança para esse mundo, há saída para esse mundo, e a esperança e a solução e a saída estão em Jesus Cristo. Então há, e o Senhor, Ele vai restaurar completamente, purificar por meio do fogo este mundo, e nós viveremos em um mundo absolutamente restaurado e perfeito. Como nós podemos nos apropriar disso? A gente vai continuar na próxima semana.